Você já ouviu falar em dons de poder? E quais são esses dons? Se a fé é um elemento necessário para a salvação de alguém, isso significa dizer que todo crente salvo, ele possui o dom da fé? Ou existe tipos de fé diferente nas escrituras sagradas? É possível um enfermo ser curado de uma doença considerada incurável pela medicina? Um crente que possui o dom de curar, ele pode sair curando todo mundo segundo a sua vontade? Você sabe o que é dom de operação de maravilhas? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com imensa satisfação e alegria que nós estamos aqui mais uma vez para estudar a bendita e a poderosa Palavra de Deus, através das lições da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estaremos estudando hoje traz como tema os dons de poder, uma lição, um tema muito relevante e importante para a igreja do Senhor, para que ela possa vencer os desafios que lhe são impostos no dia a dia. Antes eu gostaria também de agradecer profundamente a cada um de vocês que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado nas redes sociais, a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal, né, ajudando a fortalecer o canal, para que o canal alcance cada vez mais pessoas com a boa palavra de Deus. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Nós vamos aqui na lição de hoje. Antes eu quero aqui apresentar a vocês as fontes de consulta, né? Você que é professor da escola dominical e que tem assistido os nossos vídeos aí como uma forma de obter subsídio, como uma pré-aula, né? Para você apresentar também a sua aula, a sua classe. Eu gostaria de apresentar aqui 3 fontes que eu tenho usado constantemente na preparação das aulas deste trimestre, né? Eu quero falar primeiramente da nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, um documento muito importante e que trata sobre esse tema de dons espirituais. Também gostaria de mostrar uma segunda fonte aqui, que é o livro de Sam Storms, o livro Dons Espirituais, de Sam Storms, um autor, um pastor e teólogo reformado, mas continuista, que acredita na continuidade, na necessidade da manifestação dos dons espirituais nos dias atuais. E uma terceira fonte que eu quero mencionar aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal, a famosa Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Que traz comentários ali do saudoso pastor Donald Estampes, com um comentário muito rico a respeito desta temática sobre os dons espirituais. Bom, eu vou ler o texto áureo da lição de hoje, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens ou dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática da lição diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe é importante que você leia na sua casa, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, depois versículo 9, até o versículo 11, tá? Bom, vamos para o conteúdo da lição. Primeiramente aqui na introdução, a lição ela deixa clara que tanto o ministério de Jesus, quanto o ministério dos apóstolos e dos discípulos da igreja primitiva,
os dons espirituais, principalmente esses dons de poder, eles estavam ativos na igreja, né? Eles estavam sendo manifestados constantemente na igreja do primeiro século. Aí vem a pergunta: por que atualmente não vemos as manifestações de poder ou dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência, né? Eu, mais uma vez, diante desta pergunta que se faz, né, que sempre se repete, por que que os dons espirituais, conforme a gente lê em Atos dos Apóstolos, né, que estavam presentes na igreja primitiva, por que que esses dons não são tão comuns nos dias atuais hoje na igreja? A minha resposta é, obviamente, que o tema é um pouco complexo, não dá para dar uma resposta simplificada, né? Não existe uma resposta única que venha a satisfazer essa questão. Mas eu entendo que um dos principais motivos pelo qual os dons espirituais eles não são tão atuantes e presentes na igreja de hoje é o fato de não ensinar como deveria a respeito dos dons espirituais. Ou seja, a falta de abordagem na igreja de hoje, a falta de ensino, né, a falta de explicações, a falta de incentivos, isso faz com que os dons espirituais eles deixem de ser compreendidos, e uma vez que não são compreendidos, eles deixam de ser buscados, e uma vez que deixam de ser buscados, eles deixam de ser recebidos e operados na igreja atual. Então eu creio particularmente que este seja um dos principais motivos pelo qual os dons espirituais não são tão presentes na igreja de hoje. Mas nós vamos estudar esta lição a fim de suprir aqui as nossas dúvidas, né, a respeito deste assunto, para que nós possamos de fato querer, desejar, buscar estes dons para que eles estejam operantes no nosso contexto eclesiástico, tá? Então vamos no primeiro tópico aqui. O primeiro tópico nós vamos falar do dom da fé, conforme Paulo listou ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele disse que a uns, pelo Espírito, é dado o dom da fé, ou a fé, né? Então o que significa fé? Aqui no primeiro ponto do primeiro tópico, eu não vou me ater neste ponto, porque aqui o comentarista da lição simplesmente ele traz uma definição bíblica do que é fé, baseado lá em Hebreus capítulo de número 11, né? Quando o texto fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas vamos direto ao ponto aqui, o que nos interessa, sobre o dom da fé, né? No segundo ponto, a fé como um dom. Então ele diz assim, olha, a fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, que é a fé salvífica. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Então vamos parar um pouquinho aqui e vamos fazer uma reflexão nesse ponto. Eu fiz uma pergunta inicial, se a fé é um elemento necessário para a salvação de todo homem, então isso significa dizer que todo o crente, ou que todo salvo, ele possui o dom da fé? De maneira nenhuma. Porque aqui nós precisamos aprender a distinguir os tipos de fé que existem nas Escrituras Sagradas. Vamos por passos. Primeiramente, a Bíblia mostra uma fé que é a fé salvífica, que é aquela fé que nós depositamos na obra salvadora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. É a fé para a conversão, né? E esta fé,
Nós temos aqui, eu quero agora usar aqui as fontes, as nossas fontes, quer ver? Como que Donald Stamps, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele define esse dom da fé. Ele fala assim, olha, não se trata da fé para salvação, mas de uma fé sobrenatural, espiritual, especial, aliás, perdão, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Então, o dom da fé aqui não tem ligação com a fé salvadora, com a fé salvífica, aquela fé aquela fé inicial que o levou a entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Também quero fazer menção aqui da definição do dom da fé, que está na nossa declaração de fé. Ele diz assim, na nossa declaração de fé está escrito assim: o dom da fé distingue-se da fé salvífica, que é a fé inicial, e da fé como fruto do Espírito. Trata-se de uma fé especial usada num momento específico. Então, tanto a Bíblia de Estudo Pentecostal, como também a nossa declaração de fé, elas diferenciam a fé salvífica do dom da fé que Paulo se refere aqui em 1 Coríntios. E também, de uma maneira ainda mais, vamos dizer assim, mais completa, mais plena, Sam Storms também ele traz aqui uma colaboração no entendimento da fé, né, ou dos 3 tipos de fé que a Bíblia apresenta. Ele fala assim, olha, no seu livro, na página 57 do seu livro Dons Espirituais, ele fala assim: de um modo geral, o Novo Testamento menciona 3 tipos de fé, ou melhor ainda, 3 contextos ou circunstâncias distintos em que a fé é exercida. Embora não seja minha originalmente, vou usar uma terminologia que muitos consideram útil e que distingue a fé de conversão, a fé contínua e a fé carismática, né? Carismática no sentido de dom espiritual. Então ele continua e ele fala assim, olha, fé de conversão é a fé por meio do qual nós somos justificados, é aquela fé que você depositou em Cristo no ato da sua conversão, é a fé inicial. E ele diz que esta fé, todo crente, todo cristão, ele possui esse tipo de fé, senão ele não seria salvo, né? Se é necessário a fé para ser salvo, a fé salvífica para ser salvo, então sem esse tipo de fé ninguém seria salvo, tá? Então todo cristão tem essa fé, ou esse tipo de fé. Em segundo lugar, ele fala da fé contínua, que é a fé que exercemos diariamente ao olharmos para Deus com confiança de que Ele pode fazer por meio de nossas vidas tudo o que Ele prometeu fazer. Essa fé é um dos frutos do Espírito, ou seja, depois da fé inicial, da fé salvífica, o Espírito Santo passa a morar no crente. E agora este mesmo Espírito, ele começa, né, a produzir dentro deste crente a fé como fruto do Espírito. É aquela fé de você crer em Deus, crer nas providências de Deus, né? Por exemplo, alguém que está desempregado, mas é servo do Senhor. E ele está confiante de que o Senhor, na hora certa, vai abrir as portas de emprego para ele. Então isso é um tipo de fé, né? A fé contínua, é a fé que é gerada pelo Espírito Santo dentro dele. Esse tipo de fé, segundo Sam Storms, todos os crentes também possuem essa fé. Fé como confiança em Deus, naquilo que Ele pode fazer, né? Mas em diferentes graus de intensidade. Tem gente
tem crente que possui mais fé do que outros crentes, né, nesse sentido de fé contínua. E aí ele termina dizendo sobre a fé carismática, que é a fé que parece ser espontânea e se manifesta como uma condição dada divinamente, da qual dependem as atividades sobrenaturais mais visíveis de Deus. Sandstorm diz ainda que a fé carismática, ou dom da fé, assim como os outros carismas, não é dada a todos os membros do corpo de Cristo. Então, diferentemente da fé inicial, da fé salvífica e também da fé contínua, a fé carismática, ou a fé como dom espiritual, não é dada a todos os crentes, embora todos nós devamos pedir e buscar da parte de Deus esse dom espiritual. Amém? Então, aqui nós temos a definição deste dom, né? O dom da fé é uma fé milagrosa, segundo Stanley Horton, outro teólogo pentecostal. É uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, encerrando aqui a nossa definição, o que é o dom da fé? O dom da fé é um dom dado pelo Espírito de Deus ao crente em momentos necessários, em circunstâncias específicas, aonde este crente ele exerce uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. Né? Aí no ponto 3 ele traz aqui um exemplo bíblico de fé, mas do Antigo Testamento. Né? Quando Moisés ele estava guiando o povo de Israel rumo à saída do Egito e a ida para a terra de Canaã, quando eles chegam diante do Mar Vermelho e se vê num beco, vamos dizer assim, num beco sem saída. Atrás vem Faraó com seu exército e na frente o Mar Vermelho. O povo começa a murmurar e Moisés, com uma fé extraordinária, ele diz: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Então, o dom da fé, meus irmãos, é um dom necessário para a igreja de hoje, porque nós enfrentamos constantemente situações que exigem a atuação sobrenatural de Deus para que essas situações sejam resolvidas. Né? Então o Espírito Santo, fazendo uma síntese aqui do primeiro tópico, o Espírito Santo, ele concede ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja do Senhor. Então busque este dom, peça ao Senhor o dom da fé, para que você seja instrumento de Deus, canal de Deus, para abençoar a igreja do Senhor. Queridos, nós vimos aqui no primeiro tópico que dentro da categoria dos dons de poder, o primeiro dos dons é o dom da fé. Agora nós vamos estudar, no segundo tópico, os dons de curar. O que são dons de curar? Já no primeiro ponto aí, para nós fazermos uma definição dos dons de curar. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Então, olha só, a definição que o comentarista da lição ele traz é de que os dons de curar são capacitações, né, de caráter sobrenatural, ou seja, o Espírito Santo usando um crente para que ele possa, o Espírito Santo possa operar a cura de um enfermo, de alguém que possui alguma enfermidade, seja qual for esta enfermidade. Né? Mais uma vez aqui eu quero também recorrer aqui à fonte da nossa declaração de fé,
para nós analisarmos aqui a definição da declaração de fé, que diz assim, sobre os dons de curar. Os dons de curas são manifestações do poder do Espírito Santo que operam de maneira multiforme para a cura de doenças, de enfermidades do corpo, da alma ou psicossomáticas, sempre concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrar essa cura, pois é Deus quem cura e somente a Ele pertence a glória. Então, segundo a definição da nossa declaração de fé, os dons de curas são manifestações do poder do Espírito Santo que operam a cura na vida de pessoas enfermas através do poder do Espírito Santo. E também quero ler aqui ainda a definição da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre dons de curas, que diz assim: esses dons são concedidos à igreja para restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais, Então é bom deixar bem claro aqui que sobre os dons de curar, quem cura é o Senhor. É Deus quem manifesta o seu poder curador. O crente, ele vai ser um instrumento de Deus usado pelo Espírito Santo no ato da cura, né? Então, nós precisamos entender que o dom da cura, se é Deus quem cura, mesmo o crente que possui o dom de curar, ele não tem poder para sair curando pessoas conforme a sua própria vontade ou seu bel prazer. Eu já vi muitos crentes que são cessacionistas, ou seja, que não acreditam na continuidade dos dons espirituais nos dias atuais, desafiando ou querendo desafiar crentes pentecostais, dizendo: olha, vocês pentecostais não acreditam aí no dom de curar, então por que vocês não vão nos hospitais para curar todos os enfermos que lá estão? Então é preciso entender que o dom da cura não dá o direito do crente que possui esse dom sair curando todos os enfermos conforme o seu bel prazer ou a sua vontade ou o seu desejo. Porque quem cura é Deus. Deus, ele manifesta o seu poder curador quando ele quer manifestar. Quando nós olhamos, por exemplo, para as epístolas de Paulo, Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto, dizendo que ele possuía todos os dons, mas o mesmo Paulo que tinha todos os dons e que certamente ele foi usado nos dons da cura, a gente lê nos textos bíblicos Paulo curando enfermos, este mesmo Paulo, ele tinha pessoas do seu círculo ministerial, pessoas próximas que trabalhavam com ele, como Timóteo e outros homens, que ficaram gravemente enfermos. E nem pelo fato de Paulo possuir os dons espirituais, Paulo ele usou o dom da cura ao seu bel prazer. Não, porque Paulo sabia muito bem de que quem cura é o Senhor, né? Quem manifesta a cura, o poder de curar, é do Senhor e não daquele que é possuidor do dom, tá bom? Então, no segundo ponto aqui, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus no Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo, né? Então, nós precisamos aqui, esse segundo ponto, ele pode ser usado no caráter apologético, ou seja, a respeito de defesa da fé, para refutar uma ideia que é difundida dentro das igrejas neopentecostais, no neopentecostalismo, né, por causa da teologia da prosperidade,
aonde eles dizem que o crente fiel, que o crente verdadeiro, que o crente próspero, ele não pode ficar enfermo, ele não pode adoecer, porque se isso acontecer com ele, ele certamente ele está em falha com Deus, ele não tem fé suficiente em Deus. Na verdade, o que acontece é que nós, cristãos, estamos aguardando a redenção corporal, a glorificação do nosso corpo, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 15, o capítulo da ressurreição, quando Paulo diz que isto que é corruptível, ele está falando do corpo, se revestirá de incorruptibilidade, isto que é mortal, que é o nosso corpo, se revestirá de imortalidade. Então, nós estamos num corpo que está sujeito a limitações, e assim, então, as enfermidades fazem parte da vida do ser humano, inclusive do cristão, que quando se converteu não deixou de ser humano. Então, nós estamos sujeitos às enfermidades, mas nós cremos piamente que se Deus quiser curar, Ele é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade, seja qual for. Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus cura qualquer outro tipo de enfermidade, até mesmo mortos. Deus é poderoso para ressuscitar, como Ele fez em muitas ocasiões. Então, enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, nós estamos sujeitos a toda sorte de doenças. E isso evidencia o quê? A necessidade dos dons de curar sendo operados na igreja nos dias atuais. E este é o assunto do terceiro ponto aqui. A necessidade dos dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade, no momento em que nós vivemos numa geração bastante cética, incrédula quanto ao agir de Deus, a medicina avançando numa velocidade muito rápida, são descobertas que são feitas diariamente aí pelos cientistas da medicina. Então há uma tendência a desacreditar da manifestação de Deus para curar o seu povo, mas ainda devemos proclamar que Deus cura, que Deus continua curando os enfermos. Então, quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. E aí então eu quero terminar esse segundo tópico abordando aqui uma questão interessante, curiosa, que talvez algum de vocês que estão me assistindo já deve ter questionado aí. Por que dons de curar no plural? Por que Paulo escreveu esse dom no plural? Bom, eu quero mais uma vez recorrer aqui à Bíblia de Estudo Pentecostal, na continuidade do que ele diz sobre este tema. Ele fala assim sobre dons de cura. O plural, dons, não dom de curar, mas dons de curar. O plural indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. E ele termina dizendo: os dons de curas não são concedidos a todos os membros de Cristo, todavia todos eles podem orar pelos enfermos. Bom, aqui ele fala que estão no plural, a palavra dons, está no plural pelo fato de que Deus manifesta o poder de curar diversas enfermidades. Isso sugere que é possível que um determinado crente que busque o dom de cura e ele receba este dom, mas ele receba o dom de curar uma enfermidade específica. Sam Storrs também, ele diz isso no seu livro, ele acredita também nesta tese, de que a palavra dom ali está no plural, dons,
está no plural, justamente porque são vários tipos de enfermidades que existem, e para cada crente, Deus pode dar um dom de cura de uma enfermidade específica. Por exemplo, a um pode ser dado o dom de curar pessoas com paralíticos, né, com enfermidades físicas, como paralisia e outras enfermidades, né? A outro pode ser dado o dom de cura de câncer, a outro pode ser dado cura o dom da cura de alguma outra enfermidade menos grave, talvez, né? Então, essa foi a melhor explicação que eu entendo, né, de o porquê que o texto traz dons no plural. E falando ainda sobre a atualidade deste dom, os dons de curar, a gente conhece, se você olhar um pouquinho para a história contemporânea, você vai ver nomes de pessoas que se destacaram em suas cruzadas evangelísticas e que foram usadas por Deus no dom ou nos dons da cura de maneira extraordinária. Eu poderia citar aqui, no nosso contexto brasileiro, o Davi Miranda, né? Por exemplo, o fundador da igreja Deus é Amor, da igreja pentecostal Deus é Amor, Davi Miranda. Deus usou ele muito no dom de cura. Jimmy Swaggart nas suas cruzadas evangelísticas, assim como muitos outros nomes que poderão ser citados aqui, aonde nessas cruzadas paralíticos, né, eram curados, cegos voltavam a enxergar, mudos passavam a falar. Então, este dom, ele é atual e é necessário para a igreja, porque o nosso corpo está sujeito a padecer pelas enfermidades. Amém? Então, mais uma vez também, eu quero aconselhá-lo, eu quero motivá-lo, encorajá-lo a pedir os dons de cura na sua vida, para que Deus possa usá-lo da forma que Ele quer. Amém? Meus irmãos, terceiro e último tópico, e tão importante e interessante quanto os dois que já estudamos. Sobre os dons de poder, né? O dom da operação de maravilhas. O que significa esse dom? Qual é a definição dele? Bom, este dom, ele realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensadas, né? Ou seja, são manifestações de milagres, de sinais, de prodígios no meio do povo de Deus através de alguém cheio do Espírito Santo. Eu vou ler aqui também, mais uma vez, a nossa declaração de fé, para nós analisarmos aqui o que ela define como dom de operação de maravilhas. Ela diz assim: a expressão operação de maravilhas está no plural em grego e significa obras poderosas. Isso é verdade, eu consultei, né, e realmente no grego a operação de maravilhas significa obras poderosas, né? Ou operação de poder. Bom, o que sugere grande variedade de milagres, ou seja, milagres de várias formas, de vários formatos, né? O milagre já é em si a intervenção divina na ordem natural das coisas, mas aqui diz respeito a sinais poderosos e extraordinários. E aqui também a Bíblia de Estudo Pentecostal fala que trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Se você buscar na sua memória aí passagens bíblicas a respeito de atos miraculosos, que alteraram a lei da natureza, talvez você vá lembrar, por exemplo, lá no Antigo Testamento,
da história do profeta Elias, quando ele ora a Deus para que não chova durante 3 anos e meio na terra de Israel. Isso acontece. Depois ele ora para vir chuva e também isso acontece. Certamente esta passagem serve como ilustração da operação do dom de operações de maravilhas, né? Embora seja isso no Antigo Testamento. Mas quando você olha para o Novo Testamento também, e esse é o segundo ponto do terceiro tópico, que fala de exemplos bíblicos, nós vamos falar aqui, nós vamos ver sobre o ministério terreno de Jesus, que estava constantemente cercado da manifestação da operação de maravilhas. Por exemplo, Jesus ele repreendeu o vento e o mar, né, a ponto de os discípulos indagar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Outros fatos feitos por Jesus, como por exemplo a transformação da água em vinho. Como é que pode a água se transformar em vinho? Simplesmente porque um homem estava ali e certamente ele operou esta maravilha. Né? A multiplicação dos peixes e dos pães. Temos aqui na lição a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, né? São feitos poderosos, são feitos extraordinários que foram realizados ali, demonstrando operações de maravilhas, né? O Pai Celestial, ele deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Aí você pode estar se perguntando: peraí, mas Jesus era Deus, e por isso ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, por isso ele transformou água em vinho, por isso ele multiplicou os peixes e os pães. Mas o próprio Jesus, ele disse que os seus discípulos fariam obras como essa e até mesmo maiores ainda. Então, o Pai, Deus Pai, ele providenciou para a igreja dons espirituais, para que a igreja também esteja capacitada a realizar essas operações miraculosas, essas operações poderosas, né, que possam estar intervindo nas leis da natureza para abençoar, para edificar a igreja do Senhor. E no terceiro ponto aqui nós temos distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. Bom, aqui mais um ponto da lição de caráter apologético, aonde ele escreve, o comentarista escreve assim: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Olha só, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque o que nós vemos hoje, dentro do meio pentecostal, eu digo, é a influência da teologia neopentecostal. Crentes pentecostais, né, achando que a sua palavra como homem tem poder. E se ele determinar a cura de uma enfermidade, este enfermo tem que sarar. E a gente vê muita coisa acontecendo, como por exemplo pessoas que dependem de remédios, deixam de tomar esses remédios e aí vêm a ter complicações ou até mesmo a falecer, por falta de uma compreensão exata de como deve se operar os dons de poder na igreja ou na vida do crente. Ou seja, não é porque os dons de curar são atuais para a igreja, para os dias atuais, para os dias de hoje, aliás, para não ficar redundante, não é porque os dons são atuais que o crente ele tem o poder ou ele tem o direito de decretar, de profetizar de olho aberto, de exigir que a doença, que Deus cure alguém. Deus cura sim, Ele quer curar, mas Deus cura para a glória do seu nome.
Deus cura quando Ele quer curar, na hora que Ele quer curar, né? Então, a nós cabe nos submetermos à autoridade, à soberania, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para o seu povo. Então, eu tenho visto muito isso em crentes bem intencionados. São crentes bem intencionados, mas são pessoas mal informadas, né? São pessoas que não receberam formação bíblica, doutrinária e teológica suficiente para entender que nós não temos o direito e nem o poder de decretar, de exigir, de determinar a cura dos enfermos, né? Nós oramos para Deus curar, acreditando que Deus é poderoso para curar, sim. Mas nós acreditamos na soberania de Deus e sabemos que Ele cura quando Ele quer. Amém? Até mesmo o dom de curar, conforme eu já ensinei no tópico anterior, né? Os dons de curar, quem possui esses dons, na verdade não tem autorização, autoridade para sair curando quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Né? É quando o Espírito de Deus quer usá-lo no dom, aí sim, né, Deus ele cura. Então, quem opera, para terminar aqui, quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e com decência. Então o que a gente mais vê por aí são campanhas intermináveis, né? A quinta-feira da cura, a sexta-feira da libertação, o sábado não sei do que. Na verdade, todos os dias são dias onde existe a possibilidade de Jesus curar. Mas não dá, a igreja não tem autorização, autoridade para marcar data, porque Deus não é nosso empregado. Ele não está sujeito às nossas ordens, pelo contrário, Ele é o Senhor, nós somos servos, então é nós que nos submetemos à vontade dEle. Mas de uma coisa eu garanto, Jesus ainda cura nos dias atuais, Jesus ainda usa homens para operar curas milagrosas no meio da igreja do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça aí. Convide alguém para se inscrever no nosso canal. E se você também não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho, que são as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos o vídeo aqui, você receba em primeira mão aí e seja abençoado pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.